Olá, bruxedos, como é que vocês estão? Cá estou eu aqui novamente para iniciar esse novo projeto aqui no nosso canal do Yoga Witch. E hoje a gente vai mergulhar nos mitos antigos e poderosos da mitologia nórdica. Então, bem-vindos ao Desvendando os Deuses Nórdicos. Vamos começar do início. Eu fiz uma enquete lá no Instagram do Yoga Witch Instituto. Se você não segue a gente ainda, segue lá no Instagram. E eu fiz uma enquete para saber, né, como que vocês queriam que a gente começasse. E ganhou que começasse do começo. Eu até pensei da gente começar com os deuses não tão conhecidos, trazer, né, tipo, os que não são falados primeiro, mas a votação deu de começar pelo começo, então tudo bem, a gente vai começar bem pelo começo mesmo. Então, convido você a vir com a gente nesse caminho aqui de estudo, né, desvendando os deuses nórdicos. A minha intenção é trazer um pouco das informações sobre esses deuses para ajudar vocês na conexão com eles, seja para estudo ou seja para você realizar como culto, né? E a gente vai estar por aqui mais ou menos de 15 em 15 dias, tá? Para eu ir conseguindo trazer um pouquinho de cada deus, e aí a gente vai aprofundando mais a respeito, e você já pode deixar seu comentário, já segue se você não está seguindo a página, e deixa o seu like, que é super importante para que o vídeo apareça para mais gente, tá bom? Então, vamos lá, sem mais demoras, Desvendando os Deuses Nórdicos começa hoje. Muito bem! Vamos então ao nosso primeiro dia de estudo do Desvendando os Deuses Nórdicos. E quando a gente fala sobre deuses nórdicos, né, geralmente o que todo mundo mais conhece, talvez seja Odin, por conta de desenho, de anime, de filmes, da Marvel principalmente, né, de quadrinhos. Então, Odin geralmente é o mais conhecido, e se você nunca ouviu falar, eu vou achar estranho, né? Mas geralmente Odin é o mais conhecido. Se você já tem uma linha mais de estudo, mais para culto, se você segue algum paganismo, bruxaria ou qualquer coisa assim, você talvez já tenha ouvido falar de Freya, né? Ela não costuma aparecer tanto em quadrinhos, mas já apareceu, né? Não costuma aparecer tanto em coisa assim, mas já apareceu também, assim mesmo que seja menos, tá? É uma bem conhecida para quem se aprofunda mais nos cultos e nos ritos, tá? E aí a gente tem, obviamente, Thor, né, gente? E Loki, obrigada, Marvel. Que não tem, né? Quem não goste, geralmente até quem gosta mais dos estudos mais sérios, mais aprofundados. Os filmes são muito bons, a série do Loki é muito boa, então a gente tem também esses conhecidos, assim, mais falados por conta disso, apesar dos pesares, apesar dos erros, né, que a gente vai começar a falar, não, historicamente, lá, não, gente, estou só falando aqui do nome dos deuses e de um pouco de conhecimento a respeito deles, tá? Depois a gente vai aprofundar. Existem muitos deuses nesse panteão, tá? Então, eu até, como eu disse, né, queria ter começado talvez pelos deuses menos conhecidos, mas como ganhou dos deuses mais conhecidos, vou começar pelo começo, né? Mas tem alguns deuses muito interessantes e que não são tão falados. É desafiador falar dos deuses nórdicos e por isso esses vídeos aqui, eles vão ser um estudo, porque é um estudo meu também, entendeu? Porque, assim, não sou historiadora, não sou pesquisadora, né, profunda e tal, não sou, não faço parte. O meu interesse aqui é estudo mesmo, para conexão, tá? Por quê? Tem as divindades principais, tem as divindades secundárias, tem os Jotnar, que são gigantes divinizados, tem os deuses locais, e tem figuras que são divinas, mas que essa natureza divina deles é discutida ainda nos dias de hoje. Então,
tem muita coisa, né? Por isso que vocês veem, assim, quando a gente vê os mais falados ali, é pouco perto de tudo que tem. Listei aqui para a gente ter uma ideia dos deuses Aesir. Então, os principais deuses da mitologia nórdica, que são os Aesir. Eles estão associados à ordem, guerra, soberania e governo dos céus. Então, a gente tem Odin, pai de todos, deus da sabedoria, magia, guerra, poesia e por aí vai. A gente tem Frigg, que seria a esposa de Odin, deusa do matrimônio, maternidade e destino. A gente tem Thor, deus do trovão, força e proteção da humanidade. A gente tem Baldur, que é o deus da beleza, luz e pureza. A gente tem Hod, ou Hodur, não sei, né, a pronúncia aqui, eu vou ficar devendo aí um pouco, que é um deus cego que mata Baldur, influenciado por Loki. A gente vai ver essa história aí também. A gente tem Tyr, deus da guerra e da justiça. A gente tem Bragi, deus da poesia e da eloquência. Esse aqui não é tão conhecido. A gente tem Heimdall, que é o guardião da ponte, Bifrost, que é o deus da vigilância. Esse aparece na Marvel, né? No filme do Thor e outros ali similares. A gente tem Vidar, filho silencioso de Odin, deus da vingança, que também talvez vocês não tenham visto. Vale, que é filho de Odin, deus do renascimento e vingança, também não é muito conhecido. Loki, que é o deus trapaceiro, agente do caos, sua posição entre os Aesir é ambígua, também vamos falar de Loki. Ur, que seria deus do arco e caça, protetor dos duelos, também não é tão conhecido. Forsete, deus da justiça e mediação, filho de Baldur. Vocês sabiam que Baldur tinha um filho? Então. Idun, guardiã das maçãs da juventude dos deuses, tá? Então, esses aqui são os Aesir, e a gente vai começar por eles. Mas antes de falar deles, eu não posso deixar de falar sobre a mitologia, o início, né, da coisa toda. Então, vamos dar uma pincelada hoje, vamos dar uma lembrada nisso aqui. E para quem nunca ouviu, né, para quem não conhece, a gente vai, então, apresentar. Então, no início não havia céu, não havia terra, não havia mar, só existia Ginnungagap, o grande vazio. De um lado, o reino gelado de Niflheim e do outro, o reino ardente de Muspelheim, tá? Então, a gente tem o nada e aí a gente tem os extremos, né? A dualidade, o calor e o frio, certo? Esse calor e o frio acontece o que com eles? Eles se unem. Então, quando o calor de Muspelheim tocou o gelo de Niflheim, surgiu a primeira forma de vida, o gigante Ymir, e de seu suor nasceram os primeiros gigantes do gelo. Então, olha lá, por algum motivo, esse gelo e esse fogo se aproximam, e quando eles se tocam, nasce então Ymir. Tá? Ymir é um gigante de gelo. A descrição dele, a princípio, é essa, um gigante de gelo. Porém, olha lá, mesmo ele sendo um gigante de gelo, ele sua. E aí, do suor dele, nasceram os gigantes, né? Que seria um povo primordial aí, nascido de Ymir. As histórias, a mitologia nórdica, ela tem, assim, muitas vírgulas, muitas coisas, muitas metáforas dentro das histórias. Então, quando a gente começa, você vai falar, nossa, cara, mas que viagem esse negócio. Pois é, parece uma viagem louca, mas é assim, tá? Então, eu vou passar aqui o que eu sei, né? Então, bora lá. Ymir, e de Ymir surgiram os gigantes do gelo. Além de Ymir, quando juntou o gelo com a água, desculpa, o fogo com o gelo, surgiu também Audumla, que é uma vaca, gente. Exatamente, uma vaca surgiu desse encontro do gelo com o fogo, tá? E de Audumla, ela tinha as tetas, e dessas 4 tetas dela fluíam rios de leite. E o Ymir se alimentava deste leite.
É essa história, tá? É isso aí, é a história. É a vaca, né? Me lembrei de um livro muito antigo chamado A Vaca Voadora. Não sei se vocês já leram isso, mas agora me faz um pouco mais sentido. Enfim, aí o que conta essa história? Que esta vaca, ó, ela começou a lamber o gelo, porque tinha sal no gelo. De onde veio o sal que tinha no gelo? Também não sei, não está explicado, não achei essa explicação. Mas ela começou a lamber, a se alimentar deste sal do gelo, ok? E aí surgiu Buri. Ela lambeu ali, né? E tinha uma pessoa no gelo que era Buri. Essa é a história também. Porém, tem duas versões dessa história. Então, a primeira é essa, que ela lambeu o gelo, né? Ela foi ali lambendo o gelo, e do gelo surgiu Buri, tá? Que seria o primeiro dos deuses. Buri seria o primeiro dos deuses. Porém, existe uma outra história que, assim como o Ymir teve os gigantes do gelo a partir do suor dele, ele teve Buri também a partir, sei lá, um outro suor, ou sei lá, de um espirro, entendeu? Tipo assim, que ele também, por partenogênese, né, ele teve Buri, tá? Então, tem duas versões para essa história. Eu prefiro essa versão do Ymir, porque simplesmente a vaca lambendo gelo e surgiu o ser, eu achei bizarro, sei lá, enfim. Também a vaca veio da onde, né? Deixamos assim. Buri se junta com a giganta Besseler. Que giganta é essa, Juliana? A giganta que Ymir teve lá do suor, né? Lembra? Teve os gigantes do gelo. Então, tem uma giganta lá com a qual Buri se casa, tá? E aí, a Besseler vai ter Bor, que é o filho de Buri com Besseler, tá? Bor casa com Bestla, que é outra giganta. De Bor e Bestla nascem os três primeiros deuses da linhagem Aesir, Odin, Vili e Ve, tá? Olha lá, bonitinho. Ginnungagap, Niflheim, Muspelheim, Audungla, Ymir, Buri, Buri, Bestla, Bor, Odin, Vili e Ve, tá? Bom, e aí? Vamos continuando. A gente está dando uma resumida, né? Vocês perceberam. Eles três, Odin, Vili e Ve, se uniram contra o caos, que é representado por Ymir, porque Ymir, ele reinava no caos, tá? Então, apesar de, assim, teve os gigantes do gelo, tal, não sei o quê, mas era um caos, entendeu? E aí, os três deuses, né, Odin, Vili e Ve, eles querem combater esse caos, porque não é legal o caos, né? Eles querem colocar ordem, eles querem organizar aquele espaço. E aí, o que eles fazem? Eles se juntam e matam Ymir, tá? Eles matam Ymir e eles constroem o mundo com o corpo dele. Então, Ymir é morto por Odin, Vili e Ve. E do corpo dele, eles constroem o mundo. Então, do sangue viram os mares, a carne de Ymir vira a terra fértil, os seus ossos viram as montanhas, os seus dentes viram as pedras, do seu crânio eles fazem o céu, do seu cérebro as nuvens, tá? E as sobrancelhas de Ymir ficam protegendo o mundo. Calma, é isso mesmo, a sobrancelha. Devia ser uma sobrancelhona, não é mesmo? E aí, então, esse mundo é criado a partir do caos, né? E assim vão surgir os 9 mundos,
que são criados por Odin, Vili e Ve. Então, Midgard, por exemplo, que é o mundo dos homens, né? Asgard, que é o reino dos deuses, Hel, que é o reino dos mortos, né? E por assim vai. Então, Então é isso. E aí a gente tem ali os 9 mundos sendo criados, os 3 primeiros deuses Aesir existindo, Odin, Vili e Ve. Esse foi o começo da nossa jornada pelos mitos nórdicos, né? A criação do mundo, sacrifício de Ymir para criar esse mundo, que na verdade, né, não foi bem um sacrifício, ele foi assassinado, mas tudo bem. O nascimento dos primeiros deuses. E no próximo episódio a gente começa a falar então um pouco sobre esses 3 primeiros deuses, Odin, Vili e Ve, e depois a gente vai para Odin, né, que é o mais conhecido, que é o pai de todos. Se você curtiu esse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe com quem você acha que tem interesse por mitologia. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa história doida, né? E qual desses deuses que a gente mencionou aí você já sente uma conexão, você já tem uma curiosidade, etc. Certo? Nos vemos aqui no próximo capítulo. E qualquer coisa também me chama lá no Instagram. Lembrando que a jornada rúnica, segunda chamada de 2025, continua com as inscrições abertas. Se você tiver interesse em conhecer as runas nórdicas, quiser vir aprender comigo, né, fazer essa conexão com as runas, me chama também que eu explico tudo. E é isso. Até a próxima. Um beijo para você e Bliss the Bee.